Yo, pessoas! Hoje a gente vai vir aqui comentar o caos, o que não é muito específico, porque eu quase sempre tô aqui comentando o caos, mas enfim, hoje a gente vai de Boku no Hero Academia. Esse vídeo vai ter spoilers da novela da família Todoroki, porque basicamente é uma das minhas coisas favoritas de acompanhar no anime. Pois é, vocês sabem que luta não é muito meu forte, então normalmente eu gosto de observar mesmo a tragédia e o desenvolvimento dos personagens, pro bem e pro mal. Então, estamos focados nisso e eu queria muito comentar o que saiu a respeito, porque a gente já tinha, assim, alguns dados sobre o Dabi, e aí agora a gente tem uns extras. Mas enfim, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora explorar o que aconteceu nesses últimos episódios. Eu cheguei a fazer um vídeo comentando, nossa, o Dabi apareceu, o Endeavor ficou, tipo, chocadaço, e aí simplesmente ele não conseguiu defender ninguém, e aí teve que ir o nosso Shoto contra o Dabi, e virou o caos. Só que acabou que saiu uma explicação de como o Dabi teria chegado até ali. Sinceramente, eu não acho que ele era bom da cabeça desde o começo, eu acho que ele já tinha, assim, ele já era meio maluquinho. Eu esqueci, fugiu, eu perco o nome dos personagens com facilidade, vocês sabem disso. Mas a gente tem uma pessoa na Liga dos Vilões que também, tipo, meio que a gente ficou procurando justificativa pra esse povo, porque normalmente tem, e é interessante porque dá profundidade pros personagens, mas tem gente que é só ruim da cabeça mesmo, e a gente tem uma dessas na Liga dos Vilões que a gente viu no passado e, ela sempre foi doida assim, sabe? Tipo, aconteceu tal coisa e eu fiquei ruim. Não, ela sempre foi meio doida. Eu acho que o Dabi era um pouquinho disso, é claro que aconteceu muita coisa com ele que justifica. Não justifica, e falar justificar parece que dá pra passar pano pra esse povo e não dá. Mas que, tipo, tá, entendi como você chegou aqui e realmente sinto muito. Mas no caso dele, em alguns momentos você vê que ele já era instável emocionalmente, o que é uma pena. O Endeavor chegou a citar antes que o Dabi tinha chamas mais fortes que a dele, e chamas azuis são mais puras, ou seja, enquanto ele crescia, as chamas dele só foram ficando mais fortes ainda. Então, tipo, ele podia muito atropelar o Endeavor com facilidade, e o Endeavor viu isso, e em vez dele ficar, oh meu Deus, meu filho vai me ultrapassar, pelo contrário, é isso que o Endeavor quer. Ele cansou de tentar ele passar o All Might, o que eu acho é uma das coisas que eu acho ele horrível, uma das coisas que eu odeio nele. Falou assim, vou fazer filhos pra isso. Então, pra ele que o Dabi ser assim é maravilhoso. E eu vou de Dabi mesmo, que a gente esteja falando dele no passado, que é mais fácil pronunciar Dabi pra mim. Vocês só me perdoem, porque minha dicção não é das melhores e vocês sabem dessa. Mas enfim, simplesmente era o primeiro filho. Então ele não precisaria ter 15 outras crianças, porque, cara, o Endeavor tem 4 filhos. Tudo porque ele, pra chegar no Shoto, que é o mais novo. Então, meio que se o Dabi fosse o primeiro a dar certo, tava tudo tranquilo, tudo bem e acabou. E o Dabi queria. Ele simplesmente adotou o sonho do Endeavor como dele e ele queria. Não sei se, tipo, ele realmente, nossa, ele não entendia na época a proporção que era ser o herói número 1 e tal, mas era algo que o pai dele queria muito, ele gostava de treinar, ele gostava de se aprimorar, ele gostava do objetivo que tinha e ele queria impressionar o pai. Então, apesar de ser uma situação tóxica e horrível, o Dabi pelo menos queria chegar lá, e aí ele acabou adotando o que o Endeavor queria pra ele, e isso só piora a situação toda, porque a hora que o Endeavor descobriu que o Dabi não tinha como aguentar as próprias chamas, simplesmente porque foi uma mistura de duas individualidades bem diferentes, a brincadeira era, se o meu filho nascer com a individualidade da minha mulher e a minha, eu tenho problema de superaquecimento, e como a individualidade da mulher do Endeavor é gelo, era pra, assim, estabilizar, que é o que o Shoto faz. Chamar ele de Shoto é muito estranho, porque eu sempre chamo ele de Todoroki, mas todo mundo chama Todoroki nesse vídeo. O Shoto faz isso, e ele tem um certo probleminha pra nivelar os que ele aguenta em cada lado, e ele treina pra isso, então ele consegue chegar em outros patamares, porque ele não vai superaquecer, nem super congelar, se é que essa palavra existe, porque ele tem o outro lado pra balancear. O Dabi foi o contrário, ele tem as chamas mais fortes que o Endeavor, só que o corpo dele aguenta tanto gelo quanto qualquer outra pessoa, talvez, gelo não, fogo quanto qualquer outra pessoa, ou talvez até menos, porque o corpo dele é parecido com o da mãe dele, que é feito pra aguentar gelo, então ele tem uma individualidade oposta ao que o corpo dele aguenta. O cara é feito pra resistir a gelo e tem uma habilidade do fogo. Eu fiquei muito triste por ele, porque o cara realmente queria, tipo, ele ia ficar insuportável se ele tivesse condição de aguentar a própria individualidade, porque ele ia ser o Endeavor 2, só que mais forte, e isso ia ser chato pra caramba, mas eu fiquei com muita dó dele, porque, tipo, a partir daí, o Endeavor e nem a mulher do Endeavor, que eu nunca me dou trabalho de lembrar o nome dela, porque, assim, até há pouco tempo a gente nem via ela, simplesmente eles não se deram o trabalho de conversar. Sabe aquele povo que você fica assim, gente, por causa desse tipo de gente,
tinha que ter uma provinha antes de ser pai, e se as pessoas falhassem, tipo, não podia. Porque a mãe do moleque não sabia como falar com ele, o pai do moleque não sabia como falar com ele, e o Dabi tava vendo que ninguém mais queria deixar ele treinar. O motivo disso é por causa do corpo dele. A gente não vê em nenhum momento os pais explicando pra ele que o corpo dele não aguentava. Eles falam assim, você se queima com facilidade. E é isso, mas eles não entram, tipo, na gravidade da situação, que ele podia se matar a qualquer momento fazendo aquilo. Só que, você tá se queimando. Pro Dabi era tipo, eu estou expandindo meus limites, e eu acabo me machucando um pouco no processo. Pareceu que foi isso. Eles não sentam e explicam a gravidade por causa disso, eles gostariam que o filho tomasse outro rumo, ou fosse mais cauteloso, ou não mirasse tão alto. Eles não tentam conversar, não tentam achar um meio termo, não tentam explicar. Em nenhum momento eles sentam os dois pra conversar com a criança. Em nenhum momento eles conversam um com o outro sobre como eles querem lidar com isso. As poucas vezes que tem alguma conversa, é a mãe das crianças chega no Endeavor e fica tipo assim, a gente precisa fazer algo sobre isso. Faça alguma coisa sobre isso. Endeavor fica, eu não sei o que fazer sobre isso. Se vira você. Tipo, como esse tipo de gente pode ter filho? Fica a incógnita, entendeu? Tipo, cara, decidam o que vocês vão fazer juntos e resolvam juntos. Nenhum dos dois sabia o que fazer, nenhum dos dois queria arcar com a consequência da situação. E eles largaram pra cima. E nisso, o Dabi, que já é emocionalmente instável, o que ajuda as chamas dele serem tão fortes, pelo que eu entendi, e ao mesmo tempo faz com que ele exploda com facilidade, o que é uma péssima ideia. O que me faz imaginar, assim, totalmente fora de assunto, que na verdade Bakugou talvez seja muito controlado internamente, porque ele também, tipo, não é chamas, mas são explosões, e ele não sai do controle. Então eu pensei, nossa, na verdade, talvez ele seja muito mais calmo do que a gente imagina, mas enfim. O Dabi era muito instável, isso piora a instabilidade dele, ele não é autorizado a treinar, só que ele comprou o objetivo do pai pra ele foge pras colinas pra treinar. E aí eu achei engraçado que, tipo, se ele treinar usando as mãos e tal, deixar as chamas descontrolarem, vai dar pra ver que ele tá machucado. O que ele faz? Ele usa as chamas da barriga. Aí eu fico pensando assim, como é que ele tava treinando? Tipo, ele fazia aqui pegar fogo, e aí ele ficava, tipo, nas árvores. Tipo, eu queria cenas nesse treinamento, porque eu achei meio... Sério, gente? Mas ok. Simplesmente ficava usando partes do corpo pra usar chamas, pra testar chamas, pra fortalecer, pra jogar chamas que ele normalmente não usaria, pros pais não verem que eles estavam queimados. Então, pés, mãos, rosto, pescoço, ele tinha que tomar cuidado pra não desequilibrar. Só que a gente vê toda hora ele surtando. O psicológico da criança estava destruída. E nesse ponto, no caso do Todoroki, a gente pode estabelecer que apesar da mãe não ter feito nada, e isso pra mim, tipo, eu não consigo ver ela só como vítima porque ela era responsável por essas crianças tanto quanto o Endeavor, mas ela era uma das grandes vítimas do Endeavor, porque chegou num ponto que ele já tinha acertado a mão na cara dela. A gente vê isso em vídeo ali, num dos últimos episódios, e o Shoto fica tipo, não maltrata a minha mãe. E ele vai defender a mãe dele, mas a mãe dele não defende ele. Simplesmente, ela chegou num ponto que ela não consegue ir de cara contra o Endeavor, e ela não quer ir, tipo, na polícia, ela não quer parar a situação, ela não tem como resolver a situação, ela não, tipo, sai do controle dela, entende? Mas ao mesmo tempo, ela também era responsável por aquelas crianças e ela fez nada. E isso me estressa um pouco. Então, tipo, na parte do Shoto, apesar dela ter surtado e tacado água na cara dele, o motivo dele ser mais introvertido, talvez, ou, tipo, o ódio que ele tem, você pode dar 99% disso na carga do Endeavor. No caso Dabi, eu acho que é equilibrado, porque chegou num ponto que a relação entre os dois ainda não tava tão... Já era tóxica, de qualquer jeito, mas não tava tão ruim. E simplesmente os dois podiam ter feito alguma coisa a respeito, juntos ou separados. Ninguém conversou com o moleque direito. Um jogou nas costas do outro e foda-se. E o moleque ficou com aquilo. A gente vê o Dabi chorando sozinho e, tipo, ao mesmo tempo ele tá feliz, mas ao mesmo tempo ele tá surtando. E você vê que o psicológico já tá longe do controle dele e ele não tem com quem falar sobre isso. E ele decide falar com isso com o irmão, né? Porque pelo visto eles dividiram um quarto. E o moleque não aguenta mais. Porque sabe aquela pessoa que repete a mesma coisa 355 vezes, você não aguenta mais? No caso do Dabi, dava pra ver que tinha alguma coisa muito errada. Só que os pais não iam fazer nada a respeito. Você pode jogar isso nas costas dos irmãos dele? Óbvio que não. E aí, o irmãozinho dele ficou tipo assim, mano, vai reclamar com a nossa irmã uma vez, você sempre falou isso pra mim, boa noite, falou. Então, assim, Dabi, tipo, não tinha pra quem correr. E detalhe, uma coisa que a gente não sabia, ele tentou atacar o Shoto. Porque, tipo, você pensa, seu pai só olha pra você, só dá atenção pra você, e ele quer que você substitua ele. É toda uma pressão. Só que o Dabi aceitou aquela pressão pra ele e catou aquela missão pra ele. Aí, continuam tendo filhos e ninguém mais deixa você treinar. Ou seja, o moleque deve ter feito mais um. Eles estão tentando pegar a criança certa pra eles. E não sou eu, só que antes era eu. Por que não sou mais eu? Então, assim, imagina só que horror. Imagina o que passa na cabeça desse moleque. E aí ele tenta voar em cima do Shoto. Em vez dele direcionar isso pras pessoas responsáveis, que seriam os pais dele, ele mira no molequinho que chegou agora. Tipo aqueles filmes básicos, o irmão mais velho com o irmão mais novo. Só que nesse caso, perigoso, com poderes e surtos psicológicos. E ele tenta voar em
cima do moleque. Então, tipo assim, desde o começo a gente chegou a ver cenas do Dabi brincando e acho que ninguém lembrava dele depois de um tempo, porque ele não estava no anime em momento nenhum, só naquela ceninha. E a gente tem uma extensão daquela ceninha e a gente vê o ódio que ele tem do Shoto. Ou seja, não tem um negócio assim, o Dabi voa em cima do Shoto só na hora da luta de verdade que a gente viu nos últimos episódios, por causa que ele não tá nem aí pros irmãos, ele só quer prejudicar o Endeavor. Na verdade, ele tem um rancinho do Shoto também. Então, assim, é mais do que não se importar de passar por cima do Shoto. Eu acho que ele bater de frente com o Shoto em certos pontos, porque, tipo, o cara que meu pai escolheu e eu que era o originalmente escolhido, vamos ver, se eu conseguir atropelar ele, vai ser ótimo. Então, assim, tem muita coisa rolando simultaneamente. E o mais interessante é que parece que, assim, o correto seria o Endeavor se recompor e resolver a situação, porque o principal responsável pela situação é ele. Só que no caso do Dabi, especificamente, não é que nem no caso do Shoto, que 99% pode jogar nas costas do Endeavor plenamente, e 1% você fica assim, nossa, a mãe podia ter feito alguma coisa. Em vez disso, ela, na verdade, deu a atenção e o carinho que podia pra ele, né, mas ela tava mais aguentando, ela não tava mais psicologicamente estável o suficiente pra conseguir tirar eles daquela situação. No caso do Dabi, ela ainda tava são o suficiente pra bater de frente com o Endeavor algumas vezes. Então, assim, talvez ela pudesse ter feito alguma coisa, e ela sabe disso. Então, ela vai até lá e fala assim, você recomponha-se porque a gente tem que resolver isso. Que gente, de onde é essa mulher maravilhosa? Ela simplesmente falou assim, cara, eu vi o meu filho na TV, eu não acredito que ele tá vivo, primeiramente. Segundo, que a gente deixou ele chegar nesse ponto. A gente vai resolver. Recomponha-se. Isso é um problema familiar e a gente vai resolver. Cara, eu tô doida pra ver onde isso vai dar. Eu tô muito doida pra ver onde isso vai dar. E é incrível que, tipo, toda vez que o Endeavor começava a chorar, primeiro entra o Shoto e ele não sabe onde ele enfia a cara, né? Porque ele não tá acostumado a ver o pai dele como um ser humano, porque normalmente ele é só um monstro. E aí depois entra o Hawks, assim, o Endeavor não tem um minuto de paz, mas assim, acho bem feito, porque eu ainda não vou com a cara dele. E aí agora a gente vai ver como é que a família vai se unir. Eu não entendi como os outros irmãos do Shoto vão ajudar, porque eles não exercitam os poderes dele, e o Dabi é muito perigoso, mas eu vejo como a mãe, o Endeavor e o Shoto talvez possam fazer alguma coisa. Eu só não sei como eles entrariam em contato com o Dabi, mas vamos ver nos próximos capítulos. E aí agora a gente também sabe que um dos motivos da mãe ter atacado o Shoto não foi só por causa do Endeavor, mas desse caos entre ter o Endeavor e o Dabi surtando pra cima dela, e aí acabou que ela explodiu justo com o Shoto, que não só não tinha nada a ver com isso, como ainda enfrentava o pai pra tentar impedir que a mãe saísse machucada. Então, assim, todo mundo saiu ferrado e agora vamos ver onde isso vai dar. Tô gostando muito dessa novela. Infelizmente, não acho que mais vai ser o foco, assim, nos próximos episódios, porque a gente, Doria e All for One, assim, saindo na boca de todo mundo. Logo, muita mais gente vai descobrir esse segredo. Então, agora o foco vai pra cá, mas também quero saber o que tá acontecendo com Midoriya, então, assim, não é de todo ruim. Só que agora aguardar os próximos capítulos dessa novela toda que acontece dentro da família do Dabi. E se eu acho que eles vão resgatar o Dabi, eu acho que não. Eu acho que alguém vai ter que matar ele, serão e real, porque eu acho que ele já tá surtado a partir de um nível que não tem resgate. Então, sinceramente, eu não vejo como eles realmente vão fazer uma intervenção e salvar o Dabi. Eu acho que já era mesmo. Mas enfim, pessoal, deixem aí o que vocês acham nos comentários e até a próxima. Bye, bye!